Queridos, com certeza uma das maiores dádivas da graça que o Senhor nos concedeu foi exatamente nos entregar e preservar para nós a sua amada palavra. Todos nós, eu creio que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós podemos fazer coro com Pedro naquela declaração, quando ele responde a uma pergunta de Jesus, e ele diz: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. O apóstolo Paulo, ele disse que, mediante as Escrituras, o Senhor, o nosso Deus, Ele nos corrige, Ele nos educa, Ele nos repreende. O Senhor, por meio das Escrituras, Ele trata e Ele trabalha na vida do seu povo, mas não apenas isso. Paulo diz que, mediante as Escrituras, nós devemos ter não apenas consolação, mas pela consolação das Escrituras temos esperança, como diz Romanos capítulo 15, versículo 4. Meus irmãos, nós não sabemos quais foram os reais motivos de Lucas escrever o seu evangelho, o evangelho de Lucas, e também o seu segundo livro, que foi uma continuação do seu evangelho, o livro de Atos, para Teófilo. Nós não sabemos as reais motivações de Lucas ter feito isso. Nós sabemos que pelo período em que Lucas escreve Atos, aproximadamente 63 depois de Cristo, a igreja ela já estava passando por muitas situações difíceis, muitas situações adversas, muitos problemas internos com falsos ensinos já assolavam a consciência dos crentes. Nesse período também, em alguns locais do império, também os crentes estavam sendo perseguidos. E Teófilo, ele estava vendo tudo isso. Houve um propósito específico de Lucas escrever o seu evangelho e o livro de Atos para Teófilo. O que nós podemos saber é que Teófilo, com o evangelho e também com o livro de Atos, ele viu o reino sendo implantado por Cristo e o reino avançando por intermédio da igreja de Cristo. E após 4 sermões introdutórios no livro de Atos, meus irmãos, hoje nós vamos avançar naquilo que Lucas ele escreve, mostrando o avanço da igreja, principalmente agora a partir do capítulo 2 do livro de Atos, que eu creio que talvez você já tenha aberto ou esteja abrindo exatamente agora. Atos capítulo 2. E vamos observar, queridos, a narrativa, os acontecimentos que Lucas, ele mostra para Teófilo, o Senhor preservou para a igreja, mostrando, meus irmãos, a soberana condução do Senhor na história dos homens. Como diz aquele célebre livro de Francis Schaeffer, nós servimos o Deus que intervém. O Deus que intervém na história do homem por intermédio de seu povo. Vamos ler Atos capítulo 2, versículos de 1 ao 13. Nós vamos observar apenas os 2 primeiros versículos, mas vamos ler até o versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua materna, na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como que os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem,
tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Até aqui. Meus irmãos, olhando para este recorte do texto que Lucas ele está narrando, e observando apenas hoje os 2 primeiros versículos, eu quero pensar com a igreja sobre a visitação do Senhor. Nós estamos entrando agora em um momento único na história da igreja, na história do povo de Deus. Na verdade, nós vamos observar que a partir de agora, a igreja experimenta aquilo que é chamado de uma nova era, ou um novo período na história da igreja. Nós vamos nos deparar aqui com um acontecimento que aconteceu apenas neste momento, em cumprimento da profecia de Joel. E vamos observar isso a partir do próximo domingo. Há um evento, muito mais do que um evento, um fenômeno que acontece aqui, que não se repete na história da igreja, mas nós precisamos observar que este é um momento em que o Senhor, mais uma vez, visita o seu povo. Deus visita o seu povo. É interessante porque quando Cristo andou entre nós, muitos não reconheceram que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus. Entretanto, muitos reconheceram que Jesus ele representava a visitação do Senhor, ou Deus visitando o seu povo, com o ministério de Jesus. Quando Jesus, se eu não me engano, quando ele ressuscita, após ressuscitar o filho de uma viúva da cidade de Naim, logo após esse momento, muitas pessoas, eles atônitos, gritaram o seguinte: Lucas registrou no capítulo 7, versículo 16 do seu evangelho. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Havia esse entendimento, que Deus havia visitado o seu povo com o ministério de Jesus. Agora, o momento que nós vamos observar aqui, queridos, nós também vemos o Senhor visitando o seu povo, mas de uma forma diferente. Até então, no ministério de Cristo, nós já sabemos disso por intermédio das Escrituras, que Deus, ele habitou entre o seu povo. A partir de agora, nesse relato de Lucas, Atos capítulo 2, Deus não apenas habitou entre o seu povo, agora Deus habita em seu povo. Deus habita no seu povo, por intermédio do Espírito de Deus. E queridos, Jesus, ele já havia deixado isso claro. Mas eu quero, antes de dar continuidade, fortalecer uma crença que nós temos. Nós não cremos que o Espírito Santo ele é apenas divino. E muito menos cremos que o Espírito Santo ele é um Deus menor. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo habitando na igreja. E Jesus, ele disse isso. No período da ceia, Jesus olhou para os seus discípulos e ele disse, eu quero ler na íntegra o que Jesus disse. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês. Ou seja, Ele habita com vocês, é o meu Espírito, eu estou aqui e Ele habitará em vocês. Está lá em João, capítulo 14, 16 e 17. Mas antes de observarmos o fenômeno em si, da chamada descida do Espírito Santo sobre a igreja, eu quero pensar com vocês, irmãos, em 2 princípios sobre a visitação do Senhor, que nós conseguimos sustentar em todas as Escrituras. E Pedro ele está aqui, né, na condução dessa igreja. Mas nós observamos Lucas deixando muito claro para nós, pelo menos nos 2 primeiros versículos. E o primeiro princípio que eu gostaria de passar para os irmãos sobre a visitação do Senhor, é que o tempo da visitação do Senhor deve ser desejado,
esperado, mas nunca previsto. O tempo da visitação do Senhor deve ser desejado, esperado, mas não é previsível. Versículo 1 e 2, eu gostaria de ler novamente. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio. Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão do que Lucas registra. Quando de repente veio. Em primeiro lugar, queridos, precisamos pensar quem são esses todos que estão reunidos no mesmo lugar. Quem são essas pessoas que estão reunidas no mesmo lugar que Lucas ele registra aqui? Ele já nos deu a informação no versículo 14. Olhe no versículo 14 do capítulo 1. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estes quem? Todos os apóstolos. Todos os 11 apóstolos, eles estavam juntos com as mulheres, reunidos, a igreja. E Lucas, ele registra que o número dessas pessoas era aproximadamente 120. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, perseverando, aguardando. E é interessante, meus irmãos, porque sendo este o grupo, eles estavam no mesmo lugar, unânimes em oração, eles estavam perseverando em oração, mas eles estavam com o coração cheio de expectativas. Havia uma expectativa principal. E quem produziu essa expectativa? O próprio Senhor Jesus. Quando nós olhamos versículo 4 e versículo 5 de Atos, Lucas ele registrou assim: e comendo com eles, Jesus deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Meus irmãos, o Senhor visita o seu povo segundo as suas promessas. Veremos isso no próximo sermão. Mas eu quero lembrar vocês que todo o livro de Atos, nós já falamos isso na introdução, todo o livro de Atos, ele é sintetizado apenas no versículo 8 do capítulo 1 de Atos. Quando Jesus disse para eles: mas vocês receberão poder, quando do alto descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos, os acontecimentos que nós estamos observando neste início de Atos, a igreja está onde? A igreja está em Jerusalém. Começa com Jerusalém. Jesus disse isso: vocês receberão poder quando do alto vier o Espírito Santo, e vocês serão testemunhas a partir de Jerusalém até os confins da terra. E o livro de Atos termina nos confins da terra, Roma, Atos capítulo 28. Neste início de Atos, a igreja está em Jerusalém, como Jesus disse que seria. Eles estão em obediência ao Senhor. A partir de Jerusalém, a igreja ela vai passar a avançar para a região da Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eu quero observar, queridos, esse ajuntamento desses irmãos em Jerusalém, com os apóstolos. Nós observamos que havia uma expectativa nesses irmãos. Eles estão aguardando ali, em perseverante oração, 120 pessoas mais ou menos, aproximadamente. Eles estão perseverando. Pedro, ele se levanta e eles escolhem aquele que deveria ocupar o lugar de Judas. E isso aconteceu. Mas eles continuam reunidos no mesmo lugar. Eles continuam reunidos em Jerusalém. Eles estão esperando. Jesus disse que dentre poucos dias, em pouco tempo, eles receberiam do alto a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, eles estão aguardando. Eles estão esperando. Mas é interessante. Eles não poderiam prever aquilo que eles esperavam. Eles não poderiam prever. Eles não sabiam a hora.
Eles não sabiam o dia que o Senhor os visitaria, então eles apenas aguardam pacientemente, eles aguardam confiantes. Queridos, Davi, certa vez ele disse assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Esses irmãos, eles estão reunidos, eles estão perseverando em oração, eles estão esperando no Senhor. Algo que o Senhor disse que aconteceria, mas eles não sabiam que dia, eles não sabiam que hora, eles apenas aguardavam. E depois dessa espera, enquanto estavam todos reunidos, enquanto eles estavam orando, perseverando, a visitação do Senhor veio conforme Lucas registrou no versículo 2. De repente veio. E eu acho isso muito interessante. Uma possível prova textual de que eles não estavam esperando, é o que Lucas registra, um detalhe no final do versículo 2. Estavam assentados. Assim como nós estamos, nós não vocês, assentados, aguardando, desejando, esperando, mas não tendo condições de dizer quando. Uma pausa aqui. Meus irmãos, não será assim o dia em que o Senhor nos visitará, de uma vez por todas? Nós também estamos esperando, nós também estamos desejando, nós também estamos aguardando, mas será de repente. De repente, o Senhor veio. E aqui eles estavam assentados, assim como nós. E eu espero que seja assim a volta do Senhor. Nós assentados em culto ao nosso Deus. Seria maravilhoso, não seria? Mas eles levaram um susto. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nós nunca ficaremos frustrados quando nós esperamos pelo Senhor. Nós nunca ficaremos ou estaremos frustrados ao esperarmos no Senhor. Lucas diz que isso aconteceu no início da festa de Pentecostes. Isso é muito interessante, porque nós temos um relato que a festa de Pentecostes, e apenas para tirar aqueles pensamentos místicos que vem sobre a palavra Pentecostes. Pentecostes significa 50º. Só isso. É isso que significa Pentecoste. 50º. E por que chamava a festa de Pentecostes 50º? Porque, queridos, eles tinham a orientação do Senhor de celebrar a festa de Pentecostes, que também era conhecida como festa da colheita, quando eles louvavam a Deus pela colheita que o Senhor abençoava. Nós vamos ver isso melhor no próximo sermão. Mas eles celebravam a festa de Pentecostes 50 dias após a festa da Páscoa. Então, após o último dia da festa da Páscoa, eles começavam a contar a festa de Pentecostes. Eles começavam a contar 50 dias até a festa de Pentecostes. Então, acabou a Páscoa, eles começam a contar 50 dias. Quando dá 50 dias, começa a festa. Isso é muito interessante, porque Lucas mesmo relata no capítulo 1, que Jesus, após ser ressuscitado dentre os mortos, ele andou por 40 dias com os seus discípulos. E Lucas está registrando aqui que esse acontecimento, ele veio no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia após a Páscoa. Ou seja, quanto tempo esses irmãos esperaram? 10 dias. Por isso que Jesus disse assim, em poucos dias. Mas eles não sabiam quando. Eles não sabiam que hora. Então eles apenas esperam, eles apenas aguardam. E aqui, queridos, nós podemos observar algumas coisas muito importantes sobre o nosso Senhor. Eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus, como eu estava conversando com o irmão agora há pouco, um Deus que se revela a nós.
Nosso Deus é um Deus maravilhosamente acessível. E Ele se faz compreendido. Entretanto, queridos, o nosso Deus também é misterioso. Em muitas visitações que Ele faz. O Senhor, Ele vem sobre nós em momentos que nós não imaginamos. Interessante, sempre com a porção de graça que nós necessitamos. O nosso Deus, quando nós observamos como os salmistas, eles tratam e falam sobre o Senhor, os seus feitos são poderosos, os seus feitos são maravilhosos, mas por vezes, queridos, Deus faz questão de mostrar que os seus feitos não são compreensíveis por nós. Não é verdade que muitas vezes nós criamos expectativas e nós desejamos coisas da parte do Senhor que só causarão frustrações para o nosso coração e para a nossa alma? Sabe por que isso acontece? Porque nós não sabemos se de fato essas coisas que nós estamos esperando e aguardando acontecerão. Isso traz muitas incertezas e também muitas frustrações. Mas mesmo assim, nós podemos confiar e descansar no Senhor em tudo aquilo que nós colocamos e esperamos diante dEle. Sempre entendendo que o Senhor, Ele faz o melhor para nós, no tempo dEle. Mas quando nós observamos aqui, nós percebemos que algo diferente está acontecendo. Eles não tinham condições de afirmar quando o Senhor os visitaria. Eles não tinham condições de afirmar, muito menos o tempo em que o Senhor os visitaria. Mas é interessante porque eles podiam crer e esperar com confiança que isso aconteceria, porque Jesus havia prometido. Então eles podiam não apenas esperar e desejar, eles podiam ter a certeza que eles não estariam frustrados, porque o Senhor prometeu e o Senhor cumpriria. Mas mesmo assim, eles não sabiam e eles não tinham como prever quando o Senhor os visitaria. Mas pelo apóstolo Paulo, nós sabemos que o Senhor, Ele sempre faz aquilo que é o melhor para o seu povo. E quando Deus vem, quando Deus intervém, Ele vem e intervém. Não apenas para mudar o curso da nossa história, mas também para manifestar o seu poder em nossas vidas. Porque aqueles que Ele predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, na vida destes Deus tem usado todas as coisas para cooperarem para o bem destes que amam a Deus. Esses irmãos, eles tinham a certeza de que aconteceria. Mas eles estão aprendendo, e eu creio que muitos já sabiam, que o agir do Senhor, a visitação do Senhor, costuma vir quando nós não imaginamos. Isso é uma marca do agir do Senhor. Deus, Ele vem quando nós não imaginamos. Mas Deus sempre espera que o seu povo esteja aguardando e desejando a sua visitação. Quando nós observamos na história da igreja os muitos avivamentos, na verdade não muitos avivamentos que a igreja experimentou, nunca houve um tempo marcado para a visitação do Senhor. Normalmente os avivamentos na história da igreja são marcados em momentos em que pessoas estão orando e buscando a face do Senhor, e Deus vem. Nós temos alguns exemplos da visitação repentina do Senhor. Abraão e Isaac, eles estão caminhando em direção àquele sacrifício. Nós já falamos sobre esse texto, e nós já, inclusive, conseguimos, eu creio, chegar um pouquinho perto dos sentimentos presentes ali. Abraão, ele está fundamentado nas promessas do Senhor. Ele sabe que Deus é bom, ele cria que Deus o visitaria ressuscitando Isaac, mas Deus, ele não veio. Após a morte de Isaac, o Senhor o visitou quando ele menos esperava.
Quando nós olhamos José na prisão, eu estava lendo hoje à tarde, José, ele tem aquela experiência de revelar 2 sonhos, o sonho do copeiro e o sonho do padeiro de Faraó. Os 2 estavam presos no mesmo presídio ali do Egito. E José, ele revela o sonho do copeiro, e José diz assim: quando você estiver perante Faraó novamente, porque você vai voltar, você vai ser liberto, e você estará diante de Faraó, se lembre de mim, e fale de mim para Faraó. E a Bíblia diz que quando o copeiro estava diante de Faraó, voltando ao serviço, ele se esqueceu de José. O próximo capítulo diz: passado 2 anos, Deus visitou José. Queridos, quando nós olhamos o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, a Bíblia diz que em tempos de fidelidade veio o rei Senaqueribe da Síria contra Jerusalém. E o rei Ezequias, assim como o povo, eles estão com o coração aflitos. E o rei Ezequias vai até o profeta Isaías, e o profeta Isaías ora ao Senhor, intercede ao Senhor, e eles clamam ao Senhor. Mas eles não esperavam o que Deus faria, e Deus os visitou. E Deus enviou apenas um anjo que desbaratou o exército assírio. Mas para mim nenhuma dessas visitações se compara com aquele momento em que Pedro, Tiago e João, eu creio que já sem expectativas de um futuro, eles voltam a pescar. E de repente Jesus Cristo aparece na praia, eles não esperavam. E quando eles chegam à praia, uma fogueira está acesa. E Jesus ali acende a chama do chamado de Pedro e dos demais apóstolos. Eles não esperavam a visitação do Senhor. Meus irmãos, nós devemos apenas esperar com paciência no Senhor. Todos nós desejamos que o Senhor nos visite em determinada situação da nossa vida. Todos nós desejamos que Deus nos visite não apenas em nosso favor, no sentido de Deus fazer algo pessoal em nós, algo por nós pessoalmente, mas muitas vezes desejamos que o Senhor visite alguém que nós amamos. Nós desejamos. Deixa eu dizer uma verdade para você sobre a visitação do Senhor. Espere e deseje que um dia Ele visita. Quando nós menos esperamos, Ele vem. Ele vem. Segundo a vontade dEle, Ele vem. E Ele muda o curso das coisas. Em tudo nós somos orientados, irmãos, a esperarmos com paciência no Senhor, na certeza de que nossas orações, elas são ouvidas e respondidas pelo Senhor. Nunca nos frustraremos por esperarmos no Senhor. Mas existem algumas situações em que nós devemos, de fato, aguardar e esperar a visitação do Senhor. Eu gostaria de mencionar algumas delas. Nós devemos desejar e esperar que o Senhor nos visite com graça repentina na salvação de pessoas amadas. Nós devemos desejar. Nós devemos esperar. Nós não sabemos se de fato isso irá acontecer no tempo que nós imaginamos, como nós imaginamos, mas nós temos a certeza de que nós estamos apresentando algo que agrada ao Senhor. E nós devemos aguardar, nós devemos esperar que o Senhor nos visite na santificação de nossas vidas. Meus irmãos, tem coisas que só irão acontecer e mudar quando o Senhor nos visitar. Na restauração de nossa casa. Deus é especialista em restaurar ruínas. Deus é especialista em visitar coisas arruinadas, destruídas, e colocar de pé. Eu acho maravilhoso quando Deus ele olha para o profeta e ele diz assim: Ezequiel, você crê que esse vale de ossos secos pode reviver? Ele diz: sim, eu creio. E Deus diz: então prega para os ossos. Olha o púlpito de Ezequiel e olha o público de Ezequiel. Ossos secos. Pregue. Você crê? Não na capacidade dos ossos em responder, mas na capacidade
na minha capacidade de reviver ossos, então pregue para os ossos. Profetiza, pregue. E ele pregou. E aquilo foi apenas uma visão sobre aquilo que Deus faria com Israel. Nós devemos desejar e esperar que o Senhor nos visite com graça repentina no aumento de nossa fé. Meus irmãos, quem acende a chama da alma não é outra pessoa, não é um evento, não é um culto, é o Senhor. É o Senhor. E nós devemos desejar que o Senhor visite a nossa alma e aqueça o nosso coração. Nós devemos desejar que o Senhor nos visite com graça repentina para nos dar forças para vencermos determinados pecados. É só na força do Senhor. O quanto você tem jejuado e orado, não como moeda de troca, mas como renúncia e dependência do Senhor. Nós devemos desejar e esperar que Ele nos visite para nos conduzir para mais perto dEle. E um detalhe muito importante nesta lição, queridos, muito importante. Não coloque tempo para o agir do Senhor. Do tipo assim: Senhor, se o Senhor fizer isso até tal período, eu vou fazer o que o Senhor deseja. Ou se o Senhor não fizer isso até tal período, eu vou deixar de fazer isso. Não seja insensato e tolo ao colocar tempo para o Senhor. O Senhor não costuma trabalhar assim. Ele visita o seu povo em um momento repentino, com a graça necessária, na medida certa, para mudar o rumo das coisas. E nós veremos não apenas o rumo das coisas sendo mudados, mas Deus sendo glorificado e trazendo satisfação plena à nossa alma. Porque não foi pela nossa força, foi pelo poder de Deus que vem do alto. Nosso Deus costuma nos visitar muitas vezes quando nós não imaginamos. E por vezes é na 7ª subida do Carmelo. Por vezes, meus irmãos, é no 7º mergulho no Jordão. Por vezes, queridos, é na 4ª vigília da noite. É no 4º dia após a morte, na sepultura. Mas o Senhor vem. O Senhor vem. Eu creio que Ele vem. Tudo isso tem a ver com a glória do Senhor. Como disse Lucas, de repente veio. Então, querido, continue esperando com paciência, desejando e aguardando a visitação do Senhor. Porque você consegue olhar para todas as Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, e você vai perceber que quando Deus nos visita, Ele visita dessa mesma forma. Chegamos, então, a uma segunda verdade, um segundo princípio sobre a visitação do Senhor, e é uma lição consoladora para nós. A visitação do Senhor não deixa dúvidas de que a obra vem dEle. A visitação do Senhor não deixa dúvidas que a obra vem dEle. No versículo 2, Lucas ele diz assim, que um som veio do céu. Meus irmãos, como eu disse que eles ficaram assustados, porque eles estavam sentados, eles estavam aguardando, eles estavam esperando, eles estavam com expectativa, mas de repente veio o quê? Um som do céu. O texto diz, um som veio do céu. Agora veja que interessante, há 10 dias atrás, eles viram Jesus subindo aos céus. E quando eles viram Jesus subindo aos céus, ao mesmo tempo isso já dizia de onde Jesus veio. Se Jesus ele sobe aos céus, isso diz de onde ele veio. Ele veio do céu. E Jesus, quando estava diante, nós vimos isso na ceia, diante daquelas pessoas, e muitos estavam ficando escandalizados com o discurso de Jesus sobre ele ser o pão da vida. Jesus ele disse assim: o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro veio? Então, quando esses irmãos, os apóstolos,
eles viram Jesus 10 dias atrás subindo aos céus, eles ouvem os varões, os 2 varões de branco, os 2 anjos, dizendo assim: por que vocês continuam olhando para os céus? Da forma como vocês o viram subir, vocês o verão descer. E é interessante porque esses irmãos, eles estão em Jerusalém, eles estão com as suas memórias frescas, eles possuem a imagem de Jesus subindo do céu, e de repente eles ouvem um som que vem de onde? Do céu. Vem da parte dele. E é muito interessante porque nós já vimos que se esses estavam aguardando a vinda do Espírito Santo sobre eles, eles não imaginavam como seria. Jesus, ele disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Agora, um detalhe no texto que muitas vezes nós não percebemos: eles não sentiram um vento, eles ouviram um som. Nenhum vento encheu aquele lugar. O que encheu aquele lugar foi um som estrondoso, como de um vento impetuoso. Então vocês podem imaginar o susto. Foi como se um trovão caísse ou fosse ouvido dentro daquele lugar, dentro daquele recinto, com aqueles irmãos esperando. Provavelmente eles tomaram um susto. Mas, queridos, o coração deles agora está batendo forte. Mas com certeza eles têm certeza de algo: chegou. Veio do céu, veio da parte do Senhor. É o Senhor nos visitando. Não há dúvidas para eles que esse acontecimento vem da parte do Senhor. Talvez você esteja já curioso, eu não sei, para saber o que significa línguas como de fogo distribuídas. Não é? Então sufoque a sua ansiedade até domingo que vem. E domingo que vem nós vamos observar essa verdade. Nós não vamos fugir do texto. Não é tido como polêmico por alguns. Não é nada polêmico. Não tem nenhuma polêmica no texto. Mas, queridos, mais uma vez nós vamos ver adiante que esse evento, ele se cumpriu apenas uma vez na história da igreja. Essa visitação do Senhor ao enviar o seu Espírito Santo como cumprimento da profecia de Joel aconteceu uma única vez na história. Entretanto, essas verdades sobre a visitação do Senhor acompanham toda a história do povo de Deus. Deus continua visitando o seu povo de forma maravilhosa. Deus continua visitando os seus servos. E quando Deus age, fica evidente de onde vem o agir. Fica evidente. A visitação do Senhor não deixa dúvidas de que a obra vem dele. Quero dar alguns exemplos. Eu posso me esforçar para convencer meus ouvintes por meio de palavras persuasivas. Eu posso buscar persuadir os meus ouvintes com palavras eloquentes. Eu posso criar muitos programas e eventos para preservar os membros da igreja na igreja. Mas quando o Senhor visita, Ele deixa evidente de que a obra é dele. Nós podemos até nos animar com determinada mudança no comportamento de algumas pessoas que nós estamos esperando que mude. Nós estamos aguardando que, de fato, algo aconteça. E nós começamos a nos alegrar porque nós percebemos algumas mudanças no comportamento. Cuidado, você pode se frustrar. Espere a visitação do Senhor, porque quando Ele visitar, Ele vai deixar evidente que a obra foi dele. Nós podemos fazer o que for possível para que nossos filhos cumpram todos os requisitos de uma boa fé evangélica. Mas quando é o Senhor que visita os nossos filhos, fica evidente para nós que o Senhor os visitou com graça. Também podemos nos esforçar para termos bom ânimo diante de muitas adversidades. Mas quando nós aguardamos a visitação do Senhor, e o Senhor nos visita, meus irmãos,
o seu poder se manifesta em cada manifestação da nossa fraqueza. Por fim, algo muito simples. Muito simples. Nós podemos dar explicações lógicas para muitos livramentos que nós recebemos. Mas quando o livramento vem do Senhor, fica evidente que veio da parte dEle. Agora algo mais simples ainda. Você pode ler a palavra de Deus todos os dias. Mas há um momento, existem aqueles momentos em que o Senhor nos visita, não é verdade? E aí a verdade de Deus salta aos nossos olhos, diante dos nossos olhos, e nós temos a certeza de que o Senhor nos visitou. Porque Deus sempre deixa em evidência o seu agir. Meus irmãos, todas as vezes que o Senhor se manifesta e o Senhor nos visita com graça, em tempo oportuno, nós temos a certeza de que isso veio da parte do Senhor. Eu creio que talvez nós não temos, ou não estamos experimentando tantas coisas poderosas da parte de Deus. Entenda que quando eu falo de coisas poderosas, eu não estou falando de coisas místicas, e muito menos de emoções vazias, que elas duram exatamente o mesmo tempo que a névoa e a neblina da manhã. Não. Eu estou falando de algo poderoso que vem transformar situações, vidas, corações. E quando isso acontece, traz glórias ao Senhor. Isso muitas vezes não acontece porque nós não aguardamos, esperamos, de fato, um agir único e poderoso do Senhor. Ainda andamos muito pela nossa própria força. Ainda andamos muito pelo nosso próprio conhecimento e pela nossa própria capacidade. O tempo da visitação do Senhor deve ser esperado e desejado, mas não é previsível. Então, querido, aguarde em oração, deseje e espere com paciência no Senhor. Segundo a vontade do Senhor, Ele te visitará naquilo que você tem esperado e desejado. Em segundo, a visitação do Senhor não deixa dúvidas que a obra vem dEle. Então, quando Ele te visitar, você saberá. Você saberá. Não é interessante que, quando ele está com aquele jovem, uma criança ainda, o pequeno Samuel, em seus cuidados ali no templo, de repente, Samuel, ele ouve o Senhor chamando, falando com ele, e ele não consegue discernir, e ele se levanta e vai até Eli e diz assim, Senhor, o Senhor me chamou? Ele disse, não, volta a dormir. E de repente Samuel ouve novamente, Samuel. E Samuel se levanta assustado, e ele vai até Eli e diz assim, Senhor, o Senhor me chamou? Eli, ele percebe, porque quem tem experiência com Deus sabe quando Deus fala. Eli diz para ele, se isso acontecer mais uma vez, você diz assim, Senhor, pode falar. E quando Deus, ele fala com Samuel e revela muitas coisas sobre Eli e os pecados de sua casa, Eli diz assim, Samuel, você ouviu novamente? Sim. Deus falou com você? Falou. O que Deus disse? Era contra Eli. E Samuel, ele conta, com muita resistência ele conta. Eli, ele diz assim, é o Senhor. Ele está confrontando o meu coração, é o Senhor. Quando o Senhor visita, não há dúvidas que Ele nos visitou. Seja para correção, seja para restauração. Como disse George Miller, a vida cristã, ela é algo mais do que formas, credos e cerimônias. A vida, há poder,
em nossa fé sagrada. Nunca é pelo que nós fazemos. Sempre é pelo que Deus faz, para o louvor de sua glória. Meus irmãos, que esperemos e desejemos o seu agir sobre nós. Que o Senhor nos surpreenda com a sua visitação graciosa e transformadora. E eu desejo que essa visitação dure até a volta dele. Que Deus seja louvado, não apenas na vida da nossa igreja, mas na sua vida pessoal e também em sua família. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, não apenas pela Tua palavra, nós temos a certeza de que o Senhor é um Deus que visita o seu povo. E todas as vezes, ó Deus, que o Senhor visita o seu povo, a visitação do Senhor produz transformações poderosas, produz restauração, onde não pode haver pela força humana. A visitação do Senhor produz, ó Deus, espanto aos nossos olhos, porque nós percebemos, ó Deus, que em nada, nós tivemos condições de agir ou fazer. Senhor Deus, nós somos um povo que nasceu pelo poder do Teu Espírito, um povo que vive no poder do Teu Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que, mesmo sabendo que essa visitação do Senhor, registrada em Atos capítulo 2, aconteceu de uma única vez, e desta forma, apenas uma vez na história da igreja, nós aprendemos e sabemos pela Tua palavra que o Senhor continua a nos visitar com a graça necessária que nós precisamos em situações e momentos oportunos. Senhor, eu quero pedir que nesta noite seja a noite de visitação do Senhor. Que o Senhor visite, Senhor Deus, vidas e vidas sejam transformadas para a glória do Teu nome. Que o Senhor visite vidas e almas sejam resgatadas do poder do inferno. Que o Senhor resgate vidas, e vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo poder do Senhor. Um novo rumo seja dado pelo poder do Senhor. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor nos visite como Teu povo, como igreja, para fortalecer, para restaurar, para redirecionar. Mas, ó Deus, pedimos também que o Senhor nos visite naquelas questões que temos apresentado diante do Senhor. E nós esperamos, ó Deus, que o Senhor faça segundo a vontade do Senhor. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor vem, como sempre, de repente. Quando nós não esperamos, no sentido de, ó Deus, nós não temos condições de prever, o Senhor vem. Surpreenda o Teu povo com a visitação do Senhor. Surpreenda o Teu povo com a visitação do Senhor. Surpreenda o Teu povo, Senhor, com a visitação do Senhor. No nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos